Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse meio-dia em Brasília, de feriado de 1º de maio, dia do trabalho, mas também o dia que lembramos de 30 anos do falecimento de Ayrton Senna, naquele 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália. Eu lembro direitinho de quando isso aconteceu. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, né? Fiz aniversário ontem, 30 de abril, e foi todo um fim de semana muito funesto, para quem se lembra. Na sexta-feira, o Rubens Barrichello sofreu um acidente pavoroso com a sua Jordan. Ele foi fazer o contorno da variante alta, decolou na zebra, capotou, e no que ele capotou, ele desmaiou e a língua dele, que ele mordeu, entrou na garganta, ele começou a sufocar. E teria morrido se a equipe médica não chegasse lá a tempo, ele já estava ficando azul, segundo as descrições da época. Aí ele foi hospitalizado, o Ayrton Senna pulou o muro, inclusive, do centro médico da pista de San Marino, e para visitar o Barrichello, que na época era novato, né? Estava no segundo ano dele na Fórmula 1, dos 19 que ficaria. E no dia seguinte, no sábado, tivemos mais um acidente pavoroso, já na qualificação, na classificação, na verdade, de Roland Ratzenberger. Roland Ratzenberger, que era um piloto da Simtech, que era a menor equipe que tinha na Fórmula 1 na época, uma equipe estreante, com poucos recursos. Ele perdeu o equilíbrio do carro numa curva, e no que ele rodou, ele voltou por cima da zebra, só que a zebra era alta, tão alta que no dia anterior o Barrichello decolou no carro quando ele perdeu a frenagem, né? E aí nesse retorno da pista, ele encostou a asa dianteira, que quebrou, mas ficou lá, ele não percebeu. E aí quando ele foi abrir uma volta rápida, a cerca de 300 km por hora, ele perdeu o controle, passou reto e bateu. E tem imagens no YouTube, enfim, da batida do Roland Ratzenberger, que também morreu. Tudo isso deixou todo mundo muito abalado, inclusive o Ayrton Senna, que pensou seriamente se valeria a pena correr no dia seguinte. No dia seguinte, 1º de maio, tivemos um acidente também pavoroso na largada, um carro não largou, outro bateu por trás, se não me engano, Pedro Lamy, o português da Lotus, e com isso tivemos o carro madrinha. Os carros ficaram dando voltas em volta do carro madrinha, o safety car, que na época era um carro de rua, era um Vectra, era um carro lento, e quando o carro é lento, os carros de Fórmula 1, os pneus perdem temperatura, perdem pressão, né, que a temperatura expande o ar quente dentro do pneu, e aí quando esfria ele encolhe, digamos assim. O carro ficou mais baixo, porque o pneu perdeu pressão. Na relargada, o carro bateu no fundo, e Mansell e Alain Prost tinham se aposentado. Nelson Piquet também tinha se aposentado em 91, então os grandes nomes era Ayrton Senna e uma estrela que estava surgindo, que era o Michael Schumacher. Só que o fato dele ter morrido na frente, liderando uma corrida, largando da pole position, não passando pela decadência que todo piloto que fica muito tempo na Fórmula 1 passa. O Mansell, quando voltou em 95, já estava meio decadente, meio caído. O Prost conseguiu se aposentar no auge. Mais recentemente, a gente vê o Sebastian Vettel teve uma queda de desempenho. O próprio Schumacher, quando voltou pela Mercedes, passou quase que vergonha, não conseguindo ter grandes resultados. O Senna não passou por nada disso. Ele morreu no auge. E isso ajudou muito a imagem dele como desportista, a imagem dele como ícone, sobretudo porque ele viveu numa época que não tinha internet. Não tinha a sua opinião, a opinião do outro, que eu não gosto dele, não tinha o cancelamento, não tinha aquele escrutínio de alguém gravar alguma coisa que ele fez no celular. Ele viveu numa época que não tinha tanto o escrutínio público. E por isso, e não só por isso, mas por isso também, a imagem dele só se fortaleceu ao longo dos anos. E, passados 30 anos, o legado dele, não só no automobilismo, mas para o país, é muito grande. Todo mundo associa as vitórias de Ayrton Senna, as conquistas, a força de vontade dele conseguir fazer o que queria e conseguir, as várias frases que ele teria dito ao longo da carreira, que viraram frases motivacionais.
Eu tenho até um amigo meu que era jornalista, que já faleceu e que trabalhou com Ayrton Senna, que dizia que se o Ayrton Senna tivesse dito todas as frases que atribuem a ele não teria tempo para correr, de tantas frases boas, bacanas, que atribuem a ele. Muitas verdadeiras, outras, pelo visto, nem tanto, mas que resumem muito o espírito do que as pessoas pensam do Ayrton Senna. Então, o legado dele também se expande no automobilismo até hoje, na Fórmula 1. Foi por causa do acidente dele, de Ratzenberger, antes, que a Fórmula 1 se tornou muito mais segura, com os carros ficando muito mais fortes, muito mais resistentes, com medidas mais efetivas de proteção para os pilotos. Isso foi espalhado não só na Fórmula 1, mas na Fórmula Indy, até nas corridas nacionais de Stock Car, as categorias menores, Fórmula 2, Fórmula 3. Tudo isso se beneficiou indiretamente desse fim de semana horrível que foi o dia 29, o dia 30 e o dia 1º de maio de 1994. Então, o legado do Ayrton Senna pode ser dividido no automobilismo, porque ele virou um ícone para todo mundo que correu e corre até hoje no automobilismo, mas fora dele, pela perseverança que o Ayrton Senna sempre simbolizou, pela obstinação, por aquela pessoa que tem uma meta e vai atrás, e toda essa construção de imagem que ele teve mesmo depois que ele já não estava aqui. E hoje celebramos 30 anos de Ayrton Senna. E a palavra celebramos, porque ele se tornou uma celebração. A morte dele, claro, não é celebrada, é lembrada com tristeza, com pesar, mas o nome Ayrton Senna hoje é lembrado com celebração por tudo que ele fez, que ele simbolizou, até o patriotismo. Quando ele ganhava, ele saía com a bandeira brasileira, algo que nunca tinha sido feito antes pelos outros pilotos brasileiros que passaram, não porque eles não eram patriotas, mas simplesmente porque não tinham pensado nisso. O Senna tinha uma presença na televisão, ele tinha uma consciência de imagem dele junto à imprensa, junto à televisão, junto a jornais, a revistas, que também era algo inédito até então para atletas brasileiros. Enfim, todo mundo que está nos assistindo aqui, tenho certeza que tem gente aqui no chat que se lembra onde estava quando Ayrton Senna morreu, no dia 1º de maio de 1994, eu me lembro. Eu tenho certeza que você, Wilson, também se lembra daquele dia, e tenho certeza que você também sabe o que o Ayrton Senna simboliza, não só no automobilismo, como fora dele até hoje. E pode escrever, daqui 10 anos a gente vai estar falando dos 40 anos do Ayrton Senna, os 50 anos, e trazendo um Ayrton Senna para novas gerações que nasceram depois dele já ter morrido e que ainda assim têm o nome dele fortes como um ícone, como um nome que carrega mais do que o automobilismo. Ele superou e hoje é certamente o dia de lembrarmos Ayrton Senna. Tá, e foi até, inclusive, foi até bom esse fechamento do vídeo aqui do Zé Inácio, porque, só uma curiosidade, o tema da vitória, originalmente ele foi instituído pela TV Globo, na época, eu acho que se não me engano foi em 82, como um tema para a vitória de um piloto no GP do Brasil. E, salvo engano, o primeiro piloto a receber essa homenagem foi Alain Prost, que foi justamente o grande adversário do Ayrton Senna. Depois o tema da vitória virou uma marca registrada aí das vitórias do Senna, né? E um tema que inclusive foi gravado por aquela banda chamada Roupa Nova, que provavelmente vocês conhecem, e o próprio Roupa Nova, no seu disco acústico, eles fazem essa referência, eles se lembram como é que foi a gravação desse hino.